Olá, esse é o 10º vídeo da caixa de ferramentas, 13 vídeos, lembra? Onde eu trago sintomas em ordem alfabética. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre problemas gastrointestinais, refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, câncer de cólon e mudança na microbiota intestinal. Talvez você esteja aqui porque você quer ouvir sobre esses sintomas, certo? Maravilha, fica aqui, você pode aproveitar bastante. Mas se você está chegando aqui, tipo agora, pela primeira vez, não viu nada desse livro, talvez seja interessante você pausar, assistir mais tarde, salvar em assistir mais tarde, e clicar no vídeo Introdução, Carta à Leitora, para você conhecer esse livro maravilhoso, essa riqueza que está aí disponível, que é A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire Haver. Esse livro foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2025, ou seja, fresquíssimo. Estamos agora em agosto de 2025, quase finalizando esse baita livro que mudou minha vida, está mudando a vida dos meus clientes. E eu espero que também seja uma contribuição enorme para o seu processo, você estando ou não em transição menopáusica. Tá bem? Esses sintomas vão estar descritos na descrição, então você pode olhar para os vídeos anteriores dessa série de 13 vídeos e identificar quais são os sintomas que você se identifica. E é isso, se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou especialista em individuação. Atendo adolescentes e adultos, sobreviventes de relações tóxicas, especialista da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre problemas gastrointestinais. Bem, refluxo gastroesofágico. Antes, uma introdução. O trato gastrointestinal humano é um sistema complexo responsável pela digestão, pela absorção de nutrientes e eliminação de dejetos. Pesquisas recentes mostram que o estrogênio e seus receptores cumprem um papel vital na manutenção da saúde e no funcionamento desse sistema intrincado. Quando o estrogênio se esgota na menopausa, sua ausência influencia as doenças e os incômodos gastrointestinais, contribuindo para o surgimento de vários problemas. Gente, é impressionante o estrogênio, né? Que riqueza, está em tudo. Bens a Deus. Vamos agora falar do refluxo gastroesofágico. No refluxo gastroesofágico, o ácido do estômago volta ao esôfago, o que provoca azia, uma sensação de nó na garganta e incômodo ao engolir. Até os 50 anos, os homens são mais propensos ao refluxo do que as mulheres, mas após a menopausa, a situação se inverte drasticamente. Aliás, as pesquisas revelam que a pós-menopausa torna as mulheres 3,5 vezes mais propensas ao refluxo gastroesofágico, se comparadas àquelas na pré-menopausa. O estrogênio pode adiar o surgimento do refluxo ao reduzir a inflamação e tornar o revestimento do esôfago mais resistente aos ácidos do estômago. O curioso é que mulheres que nunca fizeram terapia hormonal na pós-menopausa correm um risco menor de apresentar os sintomas do refluxo em comparação com as que fizeram, ou ainda fazem reposição de estrogênio. E o risco de desenvolver sintomas de refluxo aumenta com a alta dosagem do estrogênio e seu uso prolongado. Os moduladores seletivos do receptor de estrogênio e os hormônios manipulados vendidos sem receita médica também são associados a um risco maior de refluxo gastroesofágico. Isso significa que o esfíncter esofágico inferior provavelmente é muito reativo à reposição de estrogênio e ele relaxa a ponto de aumentar o risco de refluxo entre as usuárias de terapia hormonal que promove a produção de estrogênio durante a menopausa. O refluxo gastroesofágico é um dos poucos sintomas da menopausa que não melhoram com a terapia hormonal.
Alguns especialistas acreditam que ele pode ser um efeito colateral apenas de estrogênios orais e que os métodos não orais podem não ter efeito nenhum sobre a doença, mas precisamos de mais estudos. Síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio gastrointestinal bastante comum que afeta o intestino grosso e causa sintomas como dor abdominal, inchaço e alterações nos hábitos intestinais, como o aumento da constipação ou diarreia. Os hormônios sexuais, sobretudo o estrogênio, interferem significativamente no sistema digestivo, inclusive em relação a um mau funcionamento. A síndrome do intestino irritável é mais comum em mulheres do que em homens e os sintomas mudam em momentos diferentes do ciclo menstrual. Na gravidez e é evidente depois da menopausa. Por isso, os pesquisadores associam os hormônios sexuais ao funcionamento gastrointestinal. Sim, mas ainda existem muitos enigmas sobre a relação entre eles. Pesquisas mostram que o estrogênio afeta a motilidade do cólon, o que deve agravar os sintomas da síndrome. Após a menopausa, as mulheres com síndrome do intestino irritável tendem a ter sintomas mais fortes do que as que ainda não chegaram a essa fase na vida. Essa mudança relacionada à idade não é constatada em homens com síndrome do intestino irritável. Essa diferença talvez se deva ao fato de que os hormônios sexuais femininos teriam uma forte influência sobre a comunicação do cérebro com o intestino, afetando a percepção que as mulheres têm de seus desconfortos estomacais e o funcionamento do sistema digestivo. Câncer de cólon. O câncer de cólon é um tumor maligno que afeta o trato gastrointestinal e é a principal causa de mortalidade relacionada ao câncer no mundo inteiro. O curioso é que afeta mais mulheres do que homens. O estudo da Women's Health Initiative apontou uma redução de 30% na predominância de câncer de cólon após o tratamento da reposição hormonal em mulheres na pós-menopausa. Esse número indica que provavelmente o estrogênio exerce um papel de proteção contra o câncer de cólon. Mudanças na microbiota intestinal. Os problemas gastrointestinais durante a menopausa também podem ser causados por mudanças na microbiota intestinal, que é a complexa comunidade de micro-organismos que habitam o trato digestivo e cumprem um papel vital na manutenção da saúde. Essa comunidade é influenciada por diversos fatores, como o envelhecimento e os hormônios sexuais. E algumas pesquisas estão começando a revelar a complexa relação entre a menopausa e a microbiota intestinal. A menopausa já foi associada às seguintes alterações na microbiota. 1. Diversidade microbiana reduzida. A menopausa e a queda do nível de estrogênio já foram associados a essa redução. Tal condição pode alterar o delicado equilíbrio interno da microbiota, levando a complicações de saúde. Guinada rumo a uma composição mais masculina. Pesquisas indicam que a menopausa pode alterar a composição da microbiota intestinal, tornando-a mais semelhante à microbiota masculina, apesar de ainda não sabermos qual é a relação desse fato com as alterações de saúde. As mudanças da microbiota associadas à menopausa já foram associadas a perfis cardiometabólicos adversos, o que inclui alta glicose no sangue, colesterol alto e aumento da circunferência de cintura. Mudança no estroboloma. Há uma nova área de pesquisa relativa ao estroboloma, uma comunidade de genes produtores de enzimas que vivem na microbiota intestinal e viabilizam a metabolização de estrogênio pelas bactérias intestinais.
O interesse é que as ações do estroboloma permitem que o estrogênio inativo retome a atividade e volte à corrente sanguínea. Durante a menopausa, o potencial do estroboloma pode cair, impactando a metabolização do estrogênio e a saúde hormonal. Pesquisadores estão investigando o possível papel dessa comunidade em cânceres receptores de estrogênio e desconfio de que ainda vamos ouvir falar muito sobre o assunto no futuro. Aumento de permeabilidade da barreira intestinal. A queda dos níveis de estrogênio e progesterona durante a menopausa pode contribuir para essa condição. A maior permeabilidade pode fazer com que bactérias e seus derivados entrem na corrente sanguínea e desencadeiem inflamações. Estratégias para mitigar problemas gastrointestinais. Suspeito de que a ciência continuará revelando ligações cada vez mais significativas entre a menopausa e a microbiota intestinal e as formas como essa conexão afeta a saúde gastrointestinal. Também espero que tenhamos mais estratégias baseadas em evidências daqui a alguns anos. Por enquanto, listo aqui algumas que podem ser benéficas para sua microbiota intestinal e sua saúde gastrointestinal. Nutrição. Ter uma dieta rica em fibras é a estratégia nutricional mais importante para a saúde do intestino. A fibra é uma fonte de nutrição para as bactérias intestinais benéficas, promovendo o crescimento e a produção de ácidos graxos de cadeia curta que fazem bem à saúde intestinal. Também ajuda na digestão e minimiza a pressão sobre o esfíncter esofágico inferior, diminuindo a azia e outros sintomas de refluxo. Seria perfeito se as mulheres consumissem pelo menos 25 gramas de fibras por dia, mas a maioria ainda ingere apenas metade disso. Algumas das minhas fontes preferidas de fibras são abacate, minha favorita, feijão, brócolis, frutas silvestres e semente de chia. Veja as melhores práticas na página 174. Os suplementos também são úteis, mas a maior parte delas deve vir da alimentação. Na página 175, falo sobre elas. Então, pessoal, eu vou colocar os vídeos correspondentes a essas páginas, tá? Porque essa página que eu estou lendo é 240, ou seja, isso já foi falado. Suplementação. Alimentos ricos em probióticos, iogurte, kefir, chucrute, entre outros, e suplementos probióticos que contenham cepas de espécie de lactobacilos como casei, helvéticos, rhamnosus e reuteri mostraram potencial benéfico para a saúde intestinal na pós-menopausa. Por sua vez, isso nos protege dos riscos à saúde que aumentam com a queda das taxas hormonais. Tais probióticos influenciam a absorção de cálcio pelo intestino, reduzem a perda de densidade óssea, melhoram os sintomas genito-urinários, promovem o equilíbrio do pH vaginal e mantêm sob controle os fatores de risco cardiometabólicos. O potencial dos probióticos. Probióticos são bactérias que não fazem mal e que promovem o crescimento de bactérias boas, entre aspas, no intestino. Sendo encontrados em alimentos e suplementos, exercem um impacto positivo na saúde ao aumentar a absorção de nutrientes, combater infecções e outros elementos que geram doenças, colaborar para a prevenção de intolerância e alergia a alimentos e muito mais. Como grande parte da saúde começa na microbiota intestinal, talvez você note que os probióticos servem de estratégia para lidar com vários sintomas da menopausa. Apesar das poucas evidências sobre seu exato impacto, é complicado isolar seu efeito. Há muitas pesquisas que demonstram a existência de um potencial relevante no fortalecimento da saúde, em especial no início da menopausa. Para elaborar um artigo publicado em 2023 pela Current Nutrition,
Reports, os pesquisadores revisaram diversos ensaios clínicos randomizados a respeito do uso dos probióticos na menopausa e concluíram que eles podem ter um efeito pleiotrópico, ou seja, beneficiar diversos sistemas e funções. Eles podem melhorar a saúde durante a menopausa das seguintes formas: aumento da absorção do cálcio, que protege a densidade óssea e protela os danos ósseos associados à queda do estrogênio na menopausa. Redução do pH vaginal, o que protege contra a hiperplasia endometrial ao restringir a atividade de bactérias patogênicas. Proteção contra inflamações, colesterol elevado e resistência à insulina, e esses fatores somados reduzem o vício de síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Redução da incidência de câncer de mama, provavelmente relacionada ao efeito dos probióticos sobre a metabolização do estrogênio no estroboloma e alívio dos sintomas geniturinários resultantes do tratamento de câncer de mama. É importante observar que, para as mulheres participantes do estudo, os probióticos que contêm as espécies de Bifidobacterium e Lactobacillus casei, Helveticus, Rhamnosus e Reuteri pareceram gerar mais efeitos positivos. Bem, terminamos aqui. Então, me conta como que essa parte 10 dos problemas gastrointestinais chegaram para você. Você se reconhece com esses sintomas? Sabia dessa correlação com a transição da menopausa? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda, às 7 da manhã e sexta, às 18 horas, tem vídeo novo. Deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Deixa o seu comentário, compartilha com mais alguém esse vídeo. E muito obrigada e até o próximo vídeo.